Amados, quando Deus fez os seus filhos, Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando eu imagino Deus, eu imagino um homem, um ser criado, cheio de honra. Um ser cheio de honra. Quando eu imagino Deus, eu imagino um ser coberto de honra, que é honrado 24 horas, o tempo todo. Anjos, arcanjos, querubins e serafins o cobrem de honra o tempo todo. Em todas as nações o nome dele é exaltado, é bendito. Então Deus é um Deus honrado e cheio de honra. Quando ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança, uma das características de Deus que marca a imagem de Adão, o primeiro homem, é a honra. Adão era um ser honrado. Adão tinha tanta honra, que Deus descia do céu para conversar com ele toda a tarde. Adão era amigo de Deus. Adão era íntimo de Deus. Ele era honrado. E aí então, Satanás seduz o ser humano ao pecado. O pecado desonra a aliança do homem com Deus. E a desonra passa a fazer parte da vida do ser humano. E essa desonra, ela é quebrada quando Jesus desce e morre numa cruz e paga o preço da nossa salvação. E quando Jesus nos religa a Deus através de um sacrifício perfeito, a honra volta a ser instituída na vida do ser humano. Todo ser humano pode voltar a viver a honra de Deus se estiver em Cristo Jesus. E é por isso que nesta noite eu quero falar com você de um texto que eu sou fã, que é o texto de Mordecai. Nós vamos nesta noite aprender 5 passos de honra com Mordecai, o tio de Esther. Há um texto que eu uso muito quando eu vou ministrar casais que estão destruídos, pessoas que chegam para aconselhamentos e que estão destruídas. Eu costumo muito usar o texto de Isaías 61, versículo 7. Isaías 61, versículo 7 diz assim: para cada dia de vergonha eu te darei dupla honra. Ou seja, para cada dia de vergonha, Deus quer nos dar 2 dias de honra. Ou seja, 2 dias de honra poderosos para cada dia que nós passamos de vergonha, de humilhação. E eu digo para você, irmãos, eu quero viver a honra de Deus. Eu quero ver você vivendo a honra de Deus. Eu quero ver a honra de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua família. Esta semana nós trouxemos uma palavra sobre João 10:10. E eu dizia que Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida abundante. E tem uma tradução da NVI que diz: eu vim para que vocês tenham uma vida plena. E uma vida plena é uma vida coberta com a honra de Deus. Então, o texto que nós vamos usar nesta noite, Esther capítulo 10, versículo de número 3. Livro de Esther capítulo 10, versículo 3 diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. O rei Assuero foi um dos reis mais poderosos do mundo na época antiga. E a Bíblia está dizendo que Mordecai se torna o homem abaixo do rei, ou seja, acima dele só havia o rei. Ele se tornou o homem mais poderoso da época, abaixo do rei Assuero. Mas quem é este homem? Quem é esse Mordecai? Quando Deus criou o homem perfeito, Ele criou o homem com honra. O inimigo descaracteriza o homem, tira a honra do homem. E Jesus vem, morre na cruz,
para religar o homem a Deus e devolver a honra de Deus ao homem. E é interessante, irmãos, que Deus quer que você dê passos na direção da honra. Às vezes, sem perceber, nós fugimos da honra. Às vezes, sem perceber, nós geramos um caminho inverso ao caminho da honra. E nesta noite eu quero usar Mordecai como exemplo para te dar 5 passos de quem quer tocar na honra, viver a honra de Deus. É fundamental que você viva esses 5 passos. Primeiro deles, lealdade. Romanos 8,35 diz que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Em Esther capítulo 2, versículo 22, diz assim: e veio isto ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Mordecai era um homem fiel. Não tem como você viver a honra de Deus se você não é fiel. Eu fiz uma pergunta esses dias no culto de sacerdotes, na verdade nos 2 cultos, nos 2 últimos cultos, eu fiz essa pergunta aos homens. Você faz o que é certo ou você faz o que tem que fazer? Muitas vezes, nós fazemos o que tem que fazer. Aí eu precisava fazer, acabei fazendo. Eu tinha que fazer, eu fiz. E muitas vezes fazer o que tem que fazer não é fazer o que é certo. Mordecai era um homem fiel. Ele descobre um plano contra o rei e ele corre para contar isso ao rei. E ele dá um jeito do rei saber deste plano, porque ele tinha uma ação de fidelidade. Não há como você viver a honra de Deus se você não pratica fidelidade. A fidelidade é fundamental na honra. Sabe, irmãos, a lealdade é tudo. A fidelidade é você ser leal, é você ser leal em tudo, no pequeno e no grande, a lealdade de não abrir mão, de não trair, de não enganar. Eu fico olhando que, irmãos, às vezes nós não conseguimos ser leais em tudo. É ser leal nas coisas grandes e nas coisas pequenas. É ser fiel nas coisas grandes e nas coisas pequenas. É ser fiel a Deus quando o templo está aberto e quando o templo está fechado. É ser fiel a Deus no templo e longe do templo. É ser fiel à tua esposa perto dela e longe dela. É ser fiel ao teu marido perto dele e longe dele. É ser fiel ao teu patrão quando ele está no emprego ou quando ele não está. É ser fiel à tua empresa quando você está sozinho ou quando você está sendo vigiado. É ser leal no troco da padaria, no troco do motorista de ônibus. É ser leal em tudo aquilo que você está buscando de Deus. Como você pode querer viver a honra de Deus se você não precisa desse auxílio emergencial e você está lá dando o teu nome para receber auxílio emergencial? Pessoas que estão desempregadas, estão precisando receber e não recebem. Sabe por quê? Porque tem gente empregada, gente que tem trabalho, gente que recebe e que está entrando. Isso é deslealdade, irmãos. Servos de Deus são leais. Você quer viver a honra? Seja fiel. Seja leal a Deus. Seja leal às pessoas, aos teus amigos, à tua liderança. Seja fiel e leal aos teus irmãos. Toda pessoa que planta fidelidade, toda pessoa que planta lealdade, ela colhe honra, irmãos. Eu digo que eu tenho a honra, o prazer de poder tirar foto com todos os pastores que foram meus pastores. Eu digo que eu tenho a honra, o prazer de poder chamar os meus pastores, que foram meus pastores, de meus amigos. Porque eu sempre fui fiel e leal a todos eles.
Então, quando você quer receber a honra de Deus, você precisa aprender a ser fiel, a ser leal. Lealdade, fidelidade é o passo da honra. Mordecai não tinha que fazer aquilo. Mordecai era um simples, um reles ser humano dentro daquele reino. Mordecai não era famoso, ele era tio da rainha, mas mesmo assim por uma intervenção de Deus. Mas aos olhos humanos, Mordecai não era nada, não era ninguém. Mas Mordecai era um homem extremamente fiel, de princípios. Seja fiel à tua esposa, seja leal à tua esposa, seja leal ao teu marido, seja leal ao teu patrão, seja leal a Deus, seja leal aos teus amigos. Isso é um passo para a honra. Quem dá esse passo está caminhando em direção à honra. Porque presta atenção, Deus não é Deus de infiéis. Deus não tem filhos infiéis. Os filhos de Deus lutam pela fidelidade. Presta atenção, às vezes nós temos uma atitude infiel, mas isso não é uma prática. Servos de Deus praticam a fidelidade, praticam a lealdade e por isso caminham nos passos da honra. Às vezes, por você ser fiel, às vezes por você ser leal, você vai ganhar o título de trouxa, de boba, de bobo. Ah, você é leal àquela pessoa, ela não está nem aí para você. Ah, você é leal àquela pessoa, ela não está nem ligando para você. Ah, você é fiel, é leal a Deus, e olha como é que está a tua situação, olha a dificuldade que você está enfrentando. Ah, você é fiel, você é leal àquelas pessoas, elas nem dão bola para você. Presta atenção, eu não sou fiel às pessoas, eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel aos meus amigos, pelo que eles vão fazer comigo. Eu sou fiel porque essa é uma característica minha, na minha vida. Cada um dá o que tem. Então, muitas vezes, quando você é fiel, as pessoas dizem, você é um trouxa, você é um bobo. E ouça o que eu vou te falar. Se você é fiel, se você é leal a uma pessoa, e ela não é fiel a você, e ela não é leal a você, Deus vai cobrar isso dela. Mas a tua honra, tu vai colher. Você pode ter certeza disso. A tua honra está anotada diante de Deus. Então, declara comigo nessa noite. Quebra, ó Deus. Declara aí comigo. Quebra, ó Deus, todo princípio de infidelidade na minha vida. Declare, Deus, eu quero ser fiel no pouco e no muito. Rejeite toda ação de infidelidade. Às vezes, irmãos, sem perceber, o inimigo tenta nos levar a ser infiel. Quantos maridos sendo infiel às esposas com seus celulares? Quantas mulheres sendo infiéis aos seus maridos com seus celulares? Quantos servos de Deus sendo infiéis a Deus com o celular na mão? Irmãos, nós precisamos dizer, Deus, quebra toda a infidelidade, todo princípio ativo da infidelidade, quebra em nome de Jesus, porque eu quero ser fiel no pouco, no muito. A minha fidelidade, a minha lealdade não é pelo que vão me dar, é pelo que eu sou, é pelo que eu acredito. Quem é de Deus é fiel, é leal, não trai, não engana, não mente, porque este princípio gera honra. Segundo passo, esse passo eu achei muito complicado, irmãos. O passo da humilhação. Esther capítulo 4, versículo 1 diz assim: quando Mordecai soube de tudo que se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargo clamor. Mordecai tinha uma facilidade enorme de se humilhar, de descer. Mordecai agora já estava num patamar elevado. Mordecai já tinha sido honrado. A sobrinha dele já era rainha. Mas Mordecai, ao saber do que estava acontecendo,
ele se rasga, ele rasga suas roupas, ele coloca cinza sobre a cabeça e sai pela cidade em humilhação diante de Deus, invocando a misericórdia de Deus e mostrando a situação daquele povo. Jesus era o Filho de Deus e se submeteu à humilhação por nós. Mas nós muitas vezes não queremos enfrentar nenhuma situação que nos seja contrária, difícil, ou que pareça que a gente está perdendo. Irmãos, preste atenção. A nossa humilhação, ela chama a justiça de Deus. Enquanto na nossa soberba nós criamos resistência a Deus, porque Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós estamos vendo pessoas hoje, irmãos, que elas não aceitam qualquer situação que possa parecer que elas estão ficando por baixo. Não. Eu tenho que ficar por cima sempre. É a mulher que nunca aceita o marido dar a última palavra. A última palavra é a dela. É o marido que a última palavra é sempre a dele. É aquele filho soberbo que manda nos pais. E que se os pais não fizerem o que ele quer, ele fala que vai se matar, vai se jogar da janela, vai cortar os braços. Ovelhas que colocam os pastores acuados e exigem posicionamentos, cargos, eu quero isso, quero aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E se em algum momento ela é contrariada, ela diz, vou embora, vou sair. Uma geração que não consegue pedir perdão. Uma geração que não consegue reconhecer erros. Uma geração que não consegue, às vezes, falar, me perdoa. Realmente eu errei. Eu falhei. Não devia ter feito e eu fiz. Me perdoa. Tem pessoas que têm uma dificuldade gigante, um monstro dentro de si, que não permitem elas se humilhar e pedir perdão. Casamentos estão morrendo porque ninguém reconhece erro. Casamentos estão sendo destruídos porque ninguém é capaz de pedir perdão. Pessoas que não conseguem se sentir, elas se sentem inferiores ao reconhecer um erro. Irmãos, todos nós, infelizmente, erramos. E sabe, às vezes, o inimigo ele tem gerado um orgulho dentro do coração do ser humano, um orgulho que faz com que as pessoas elas não aceitem nunca sair por baixo na visão delas. Então por isso elas não perdoam. Por isso elas não pedem perdão. Porque elas não querem se sentir inferior a ninguém. Aí, irmãos, eu fico olhando a palavra de Deus. Por vezes isso é uma maldição hereditária. Você sabia disso? Às vezes esse orgulho é uma maldição hereditária, que veio do pai, que veio da mãe, que veio da avó. Teu pai não pedia perdão a ninguém, tua avó não pedia perdão a ninguém, tua mãe não pedia perdão a ninguém, sabe? E aquilo foi gerando essa característica maligna. Presta atenção, irmãos. Esta palavra é para você, é para mim, é para nós, é tremenda. Se você deseja viver a honra de Deus na sua vida, você tem que aprender a se humilhar quando for necessário. Você tem que aprender a reconhecer teus erros quando for necessário. Você tem que aprender a reconhecer falhas quando você falhar. E existem pessoas que elas não aceitam. Há um orgulho tão grande, elas estão sempre certas. Você conhece alguém assim? Que está sempre certo, o que ela fala está sempre certo, o que ela pensa está sempre certo. Ela não pode ser contrariada, ela não pode ser, ninguém pode falar nada contrário a ela, que ela não aceita, não. O pensamento dela é o que está certo. Só que a palavra de Deus diz que em Lucas capítulo 18, versículo 14, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus disse isso em Lucas 18, 14. Jesus disse que quando eu me humilho, eu sou exaltado.
Existem pessoas que nunca vão ficar por baixo. Nunca vão reconhecer. Não, eu não aceito, eu estou certo, e lutam. Sabe, irmãos, se você tiver que passar por alguma humilhação, não faça justiça com as tuas próprias mãos. Aguarde no Senhor. Porque a humilhação é um degrau para a exaltação. Você sabia disso? A humilhação é o degrau 1 da exaltação. Você jamais vai ser exaltado sem antes ser humilhado. Você jamais vai subir sem antes descer diante de Deus. E muitas pessoas, Satanás conseguiu implantar talvez uma maldição hereditária, talvez de tanta pancada na vida, um coração duro que não se dobra, que não, sabe, que não se torna maleável, que não aceita. E eu vejo pessoas sendo destruídas por causa disso. Eu creio que se você aprender a se humilhar diante de Deus, se você aprender a quebrar o teu ego, o teu orgulho, você vai começar a viver coisas tremendas em Deus. Você vai começar a viver o tempo de Deus. Não precisa fazer justiça com a tua própria mão. É o que a presbítera Regina está dizendo, que às vezes as pessoas falam que você é boba. Ah, você é muito boba. Você deu mole, você dá muito mole. Presta atenção. Quando você está humilhado diante da mão de Deus, a justiça dele funciona na tua vida. Ele se encarrega de cuidar de você. E isso é tremendo, irmãos. Aqueles que a si mesmos se exaltam vão ser humilhados. Espere o agir de Deus em sua graça e justiça. Aprenda a descer. Aprenda a descer, a se humilhar. Pois se você aprender a descer diante de Deus, você vai começar a desfrutar da honra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a soberba nasceu no coração de Satanás, quando ele ainda morava no céu. E é a sua arma até hoje para destruir relacionamentos. Ouça o que eu vou te dizer, que é muito sério e importante. Onde há soberbos, não há honra. Porque o soberbo, ele não consegue honrar. Ele quer ser sempre honrado. Ele quer receber honra o tempo todo. Então, para ele pedir perdão, reconhecer erro, qualquer coisa que pareça diminuir para ele, é inaceitável. Só que pessoas que não aprenderam a se humilhar, que não aprenderam a descer, que não aprenderam a reconhecer erros, que não aprenderam a passar por tempos difíceis. Ouça o que eu vou te dizer essa noite. Deus é lindo, irmãos. Muitas vezes, Deus permite a gente passar por umas crises bravas mesmo, crise difícil, financeira, crise familiar, coisas difíceis mesmo. E um monte de gente fica olhando. Ué, não é servo de Deus? Não é fiel aí, ó? E zombam da tua fé, ridicularizam tua fé, zombam de você, zombam de Deus, zombam da tua crença, zombam da tua fidelidade, zombam da tua humildade. Igreja, por muitas vezes Deus nos abate para saber se o nosso coração está nele ou naquilo que temos. Muitas vezes Deus nos abate para saber se o nosso coração está nele ou naquilo que está acontecendo conosco. Porque quando você é de Deus, ama a Deus e tem relacionamento com Deus, aconteça o que acontecer, você permanece fiel. E aí é Deus vendo se você está dando os passos para viver a honra. Esse meu filho, essa minha filha é fiel. Eu o abati, ele está humilhado, pessoas estão passando, estão rindo, familiares estão zombando da fé dele, mas ele está firme, ele continua crendo. Você está dando passos
para a honra. Declare comigo nesta noite, esta é uma palavra profética. Declare comigo em nome de Jesus, onde você está assim, diga assim, em nome de Jesus, eu rejeito toda ação maligna do orgulho no meu coração. Declare comigo em nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda maldição minha ou hereditária de orgulho que me impeça viver a humildade do Espírito na minha caminhada. Em nome de Jesus. Que nesta noite seja quebrada toda ação de orgulho que nos impeça caminhar com Cristo Jesus em humildade. Sabe, irmãos, quando eu vejo o cuidado de Deus, o terceiro passo é o passo da honra. Pastor, estamos falando da honra sim, mas estou falando agora do passo da honra dentro da honra completa. Por quê? Presta atenção. Esther 6, versículo 10 diz assim: então disse o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, mas presta muita atenção. Abre os teus ouvidos e dá uma limpezinha aí no ouvido. Muita gente confunde honra carnal, humana, com honra espiritual. Presta atenção nisso. A nossa honra não é deste mundo, que dá valor apenas a conquistas materiais, a status, a pose, a fotos, a poderes humanos. A nossa honra não vem deste mundo. A nossa honra vem do Senhor. Aleluia. Satanás quis dar a honra desse mundo para Jesus. Jesus, se tu me adorar, eu te dou todos esses reinos. Eu te dou tudo isso, eu te dou esse dinheiro todo, eu te dou o dia desses reinos todos. Ele quis dar a honra humana, porque a gente fala, nossa, fulano é o cara, tu viu que carrão, tu viu que casão, tu viu que não sei o que, como tem dinheiro, tem arte, tem lanche, fulano é rico, fulano é poderoso. Infelizmente, o mundo bajula, o mundo paparica, né? O mundo idolatra quem tem dinheiro, quem tem fama, quem tem poder. Tem pessoas que selecionam amigos pelo que tem. Se fulano tiver dinheiro, fechamento. Se não tiver, eu não quero ser amigo. Sabe por quê? Porque vai acabar me pedindo dinheiro. Tem gente que está escolhendo as amizades pelo que o outro pode oferecer, pelo que o outro tem. Então presta atenção. A honra espiritual é diferente da honra material. Porque a honra material, irmãos, da mesma forma, a honra humana, da mesma forma que o diabo dá, ele tira. Porque o prazer de Satanás é fazer o cara subir e depois derrubar, mas derrubar com tudo. Pá! O prazer dele é esse. Dá uma subida, leva o cara até o degrau 10 e depois joga o cara num degrau negativo 50. É o prazer da humilhação, da desonra. E as pessoas falam, lembro de fulano, fulano tinha dinheiro, fulano tinha isso, fulano está quebrado, fulano quebrou, fulano faliu, fulano não é mais nada. Isso é o prazer de Satanás. Ele eleva, dá honras humanas, aquela pessoa é paparicada, é ligada, todo mundo quer ser amigo, e daí a pouco ele quebra, pá! E o cara desce com tudo, tchum, e vai pro fundo. E aquele cara que era poderoso, que tinha muitos amigos, que era aquela mulher que era cercada por todo mundo, daí a pouco, tchum, acabou. Esse é o projeto de Satanás. É a honra humana. Só que eu quero te dizer nessa noite, que a nossa honra vem do alto. Hoje, muitas pessoas estão adorando a coisas, a outras pessoas,
estão adorando a outras coisas, amizades e tudo, para ter honras humanas. Porque aquela história, o que eu ganho em ser amigo de Josefina? Josefina não é famosa, Josefina é pobre, Josefina não aparece nas redes sociais. O que eu ganho se eu colocar uma foto com Josefina na minha rede social? O que eu ganho? Sabe o que eu ganho? Nada. Então, não dá para eu ser amigo de Josefina. Mas eu quero ser amigo do fulano de tal, porque, nossa, já imaginou eu botar uma foto ao lado de fulano de tal? Já imaginou eu no Instagram ao lado de fulano de tal, eu no Facebook? E existem pessoas hoje adorando homens, adorando seres humanos, trocando a adoração a Deus por ascensão humana, para receber honra humana, para aparecer bem na foto. Ouça o que eu vou te dizer, irmão e irmã que está ouvindo esta palavra nessa noite. Ascensão humana é precedida, é o antecessor de um tombo geralmente muito grande. Porque isso é um projeto. Levantar o homem naquele ciclo, naquele próprio ciclo, ele derruba esse homem, ele destrói esse homem. Sabe, irmãos, muitos hoje vivendo isso. Muitos hoje passando por isso. A honra de Deus é diferente. Presta atenção no que eu vou te dizer. A honra de Deus se manifesta de várias formas. Mas uma coisa é certa. Quando a honra de Deus se manifesta na tua vida, quem vê sabe que é Deus que está te honrando. Porque as pessoas veem que é Deus que está te dando honra. Quando a honra de Deus se manifesta na tua vida, as pessoas descobrem que é Deus que está honrando você. As pessoas veem que é Deus que está agindo a teu favor. E sabe o que é o melhor, irmãos? Que a honra de Deus não precede a ruína. A honra de Deus precede a exaltação. Porque quando Deus honra, é porque aquela pessoa já foi provada, já foi testada e já foi aprovada. A honra de Deus não vem por manipulação, não vem pela venda da adoração, não vem pela escolha das amizades. A honra de Deus veio porque aquele servo, aquela serva passou na moenda, foi fiel, andou com ele, amou a ele e por isso ele o exaltou. Você está entendendo isso? E quando a honra de Deus chegar, todo mundo vai saber que é Deus que está te honrando. Cuidado com esse terceiro passo, o passo da honra. Porque tem muita gente querendo ser honrado e não está esperando Deus honrar e está buscando honra aqui na terra. E está fazendo alianças pecaminosas. E está fazendo alianças de ego para poder ascender, para poder se tornar importante e ser honrado entre os homens. E essa honra Deus rejeita. A honra de Deus é entre você e Deus. Mas quando ela chegar, todo mundo vai saber que é Deus que está te honrando. Porque as honras de Deus, aleluia, elas vêm com a assinatura dele. Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, uma vez posicionado em Cristo Jesus, você não terá dificuldade em se humilhar diante de Deus. Você não terá dificuldade de pedir perdão, de perdoar. Você não terá dificuldade em ser menor em nada, porque você está em Deus. A humilhação é o passo que precede a honra. Então preste atenção. Uma coisa é quando o homem honra. Uma coisa é quando o homem te honra. Outra coisa é quando Deus faz o homem te honrar. Você entendeu? Não? Vou te explicar. Às vezes,
eu quero honrar você. Eu vou honrar Josefina. Eu não sei se tem alguma Josefina, acho que nunca vi nenhuma na live, por isso que eu falo o nome dela. Eu quero honrar Josefina, eu tenho essa folha aqui. Aí eu quero honrar Josefina. Eu tenho essa folha, eu vou honrar Josefina. Aí eu poderia dar a folha inteira para Josefina, mas é o homem, Oséias, homem, que vai honrar Josefina. Aí Oséias, homem, não quer dar a folha inteira de honra para Josefina. Aí Oséias, homem, vem aqui, arranca um pedacinho da folha e chega para Josefina e fala: toma, Josefina, a minha honra para você. E aí a irmã Josefina, tá de humilde, fica toda boba. Nossa, o apóstolo de vocês me honrou. Olha aqui, mostra para todo mundo, sabe? A folhinha de honra que o apóstolo deu para ela. Isso é quando eu honro, Oséias honra. Porque às vezes o coração do homem é enganoso, é mau. E ao invés dele honrar com tudo, às vezes ele honra com uma parte. Isso é quando o homem honra. Mas quando Deus faz o homem te honrar, Deus chega para Oséias e fala assim: pega a folha toda. Não a folha toda e dá para Josefina. Entrega tudo. Não, senhor, mas eu... Não, é a folha toda. Vai lá e entrega a folha toda para ela. Não é honra sua, é minha. Tu só é o empregado. Você vai entregar a folha toda de honra para ela, porque eu estou no comando. Oh, glória a Deus. Irmãos, isso é tremendo. Uma coisa é quando o homem te honra, outra coisa é quando Deus manda o homem te honrar. Aí não tem jeito, irmãos. Todo o resto passa, mas as bênçãos do Senhor são permanentes. E só existem para quem está no centro da vontade de Deus. A honra que vem de Deus não é passageira, ela é poderosa e ela é eterna. Ela marca, ela evidencia, ela deixa em evidência. A honra de Deus, ela te deixa numa situação, irmãos, que não tem como o diabo negar que Deus é contigo. E isso é tão maravilhoso, irmãos, sabe por quê? Porque a honra de Deus, ela te credencializa a ir mais alto. A honra de Deus te dá credencial para voar voos mais altos em Cristo Jesus. Declare comigo. Declare aí, irmãos, essa é uma palavra profética. Vai declarando. Deus, em nome de Jesus, eu quero viver a tua honra. Deus, eu rejeito negociar a minha fé. Eu rejeito negociar a minha santidade para receber honras humanas. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar pronto para receber a tua honra sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ao quarto passo, o passo do posicionamento. Não há como você viver honra se você não aprende a se posicionar. Esther capítulo 9, versículo 4 diz assim: pois Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem ia se tornando cada vez mais poderoso. Mordecai era um homem totalmente apostólico e foi se tornando cada vez mais poderoso. Mordecai, ele era diferenciado, irmãos. Ele buscava direcionamentos direto da fonte, direto de Deus. Ele buscava em Deus o novo. Ele buscava em Deus novos posicionamentos e direcionamentos durante todo o tempo. Sabe, Mordecai era um homem que ele tinha um posicionamento. Ele não quis se curvar a Amã. Amã preparando todo um projeto contra ele. Amã cheio de voltas macabras para destruir. Mas ele não se dobrou, ele era posicionado. Mordecai tinha posicionamento. Irmãos, presta atenção nessa noite. Tem pessoas querendo viver a honra de Deus, mas não conseguem viver o posicionamento. Não conseguem manter o posicionamento.
acabam sempre agindo ou reagindo de acordo com a situação. É tipo Pedro, antes de se converter. Na hora que estava ao lado de Jesus, no meio dos discípulos, falou: eu vou contigo até a morte, eu arrebento, eu aconteço, eu sou fiel mesmo, e comigo tem dessa. E depois, no meio dos ímpios, por causa de uma empregada, negou Jesus. Pessoas que querem viver a honra, mas não conseguem se posicionar. Quando estão de frente com você, falam bem. Quando estão por trás, falam mal. Pessoas que, quando estão falando perto do pastor, falam bem da igreja. Quando está por trás, falam mal. Pessoas que, quando está com a esposa, falam bem da esposa. Quando está longe, falam mal. Não conseguem manter posicionamento. Não conseguem ser fiel. Não conseguem ser fiel a Deus. Quando estão na igreja, cantam, oram. Quando estão na rodinha dos amigos, bebe a serva, enche a cara, fala palavrão, joga a conversa fora. Cara, você é de Deus ou você não é de Deus? Qual é o teu posicionamento? Como que você quer viver a honra de Deus se você não tem posicionamento? Se toda vez que Satanás prepara um circo para você, você entra para o picadeiro. Como que você quer viver a honra de Deus se você não consegue manter o posicionamento espiritual diante de Deus? Quando você está na roda dos escarnecedores, você se transforma num. Você xinga, você fala besteira, você conta piada imoral. Quando você está no meio dos amigos, você não parece nem ser servo de Deus. Mulheres que, quando estão às vezes num salão de cabeleireiro, falam mais besteira do que as ímpias. Como que você quer receber a honra de Deus, mulher? Pessoas que não conseguem manter posicionamentos. Ouça o que eu vou te dizer. Pessoas que não conseguem manter posicionamento nunca irão viver a honra de Deus nas suas vidas. Sabe por quê? Porque você precisa se posicionar em tudo na tua vida. Seja posicionado como homem de Deus, como mulher de Deus, como serva de Deus, como servo de Deus. Seja posicionado como marido, como esposa, como pai, como filho. Mantenha a tua posição. Mantenha aquilo que Deus te deu. Tem pessoas que elas, como dizem aí um linguajar até que eu acho esquisito, mas é verdade. Parece chuchu. Chuchu tem gosto que você botar na panela. O pessoal brinca que quer aumentar o camarão, bota chuchu junto. 200 gramas de camarão e 500 gramas de chuchu faz 700 gramas de camarão. Porque pega o gosto. Infelizmente tem pessoas que não conseguem se posicionar, não tem personalidade, não tem um caráter cristão. Pelo contrário, na maioria das vezes, elas acabam vivendo honras humanas e confundindo com honras de Deus. E sabe o que é pior? Toda honra humana precede a uma queda vertiginosa. Tem muita gente dentro da igreja correndo atrás de Deus, não para viver a honra de Deus, mas para viver a honra do homem. Quer ser honrado entre os homens, quer ser honrado na terra, ao invés de querer ser honrado no céu. A honra do céu se mostra na terra, mas a honra da terra jamais servirá de credencial para você chegar no céu. Não adianta você ser famoso aqui na terra se você é um indigente lá no céu. Não adianta você ter honrado na terra se no céu você é um desconhecido. E existem pessoas que não conseguem se posicionar como cristãos, como servos de Deus, não conseguem transportar a bandeira do Evangelho de Cristo. Seja posicionado como pai, como mãe, como esposa, como marido, um monte de pais que fazem tudo que os filhos querem, não conseguem se posicionar diante dos filhos, mas querem ter a honra de uma família abençoada. Como? Posicionamento é o quarto passo, é o passo fundamental. Quem quer ser honrado tem que ter postura, posicionamento. Sabe, irmãos, a palavra de Deus em Romanos 1,16 diz assim, olha, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mordecai não só se posicionou, como também levou a sua família a manter o posicionamento de servos de Deus. Pessoas posicionadas posicionam outros. Pessoas disposicionadas
disposicionam outros. E é por isso que tem muita gente sendo enganado, recebendo honra de disposicionado, e quando vai ver, já está disposicionado também. Meu irmão, não confunda a honra da terra com a honra dos céus, hein? Não confunda. Se você quer viver a honra, tenha posicionamento. Ah, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Ah, eu tenho vergonha. É porque eu fico sem jeito. Você tem vergonha? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tudo que é nosso é de Deus. E tem que estar posicionado para viver a honra de Deus. Tu quer que a tua família viva a honra de Deus? Posicione a tua família. Foi o que Deus falou para Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Você quer viver a honra de Deus na tua família? Posicione a sua família. Sabe, irmãos? Se Deus é Deus, sirvam. Foi o que Elias disse para o povo. Se Deus é Deus, sirvam. E aí eu entendo que eu preciso servir a Deus com tudo aquilo que está no meu coração. Eu não posso servir a Deus e a outros deuses. Eu não posso servir a Deus e a fama, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, eu não posso servir a Deus e ao meu ego, eu não posso servir a Deus e ao inimigo. Não, tem que servir só a Deus. É posicionamento. É Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo jogado na fornalha. É Daniel sendo jogado na cova dos leões. É posicionamento. Eu não abro mão de quem eu sou em Deus. Mas seja fiel nos momentos difíceis, também nos momentos de crescimento humano. Muitos filhos de Deus, quando eles começam a ascender, a crescer, eles saem do posicionamento. Muitos filhos de Deus, quando começam a receber a honra de Deus, eles perdem a posição. Presta atenção. Muitos filhos de Deus são fiéis na hora do aperto e infiéis na hora da bonança. Muitos, quando começam a viver a honra, permitem que Satanás plante em seus corações a certeza de que aquilo é fruto do seu trabalho e não de um agir de Deus. Presta atenção. Na hora da humilhação de Mordecai, ele foi fiel. Mas na hora que a honra humana, gerada por Deus, chegou na vida dele, ele também se manteve fiel. Declare comigo aí onde você está e diga assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda a incapacidade de posicionamento. Tudo aquilo que me leva a perder a minha posição, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Eu renuncio tudo que me leve a perder o meu posicionamento em Deus. Declare isso com fé nesta noite. Não aceite nada que te leve a perder o teu posicionamento em Deus. E por fim, o quinto passo, que completa a caminhada para a honra, é o passo da vitória. Romanos 8,37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mordecai caminhou em direção da sua vitória. A cada dia, você coloca um tijolo no teu muro. A cada minuto, a cada hora, a cada semana, e o muro vai crescendo. Tem pessoas, irmãos, que elas acham que é assim: ah, eu já me posicionei hoje, cadê a vitória? Cadê a bênção? Cadê o mover? Cadê a honra? Pastor, já estou posicionado há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, cadê a honra? Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Ser amigo de Deus é a maior honra que um ser humano pode ter. Ter a presença de Deus é a maior honra que um ser humano pode ter. Ter a salvação, ter a vida eterna em Cristo Jesus, saber que se Jesus voltar ou que se você morrer, você vai morar eternamente com Deus, é a maior honra que um ser humano pode ter.
Mas eu sei também que Deus há de honrar os seus filhos nessa terra. Vai colocando o teu tijolinho, irmão. Vai aumentando a tua caminhada para a tua vitória. Presta atenção nisso. A cada dia que você vai sendo fiel, a cada atitude debaixo de fidelidade, a cada atitude que você toma por amor a Deus, por temor a Deus, por amor à obra de Deus, a cada atitude dessa que você toma, você vai preparando a tua vitória. Você vai preparando o caminho da honra. Mordecai não fez nada pensando em ser honrado. Não era plano de Mordecai ser honrado pelo rei Assuero. Não era um projeto de Mordecai ser honrado por Assuero. Mordecai só tinha um projeto: salvar o povo de Deus, cuidar do povo de Deus, proteger o povo de Deus. Era só o que ele queria. Ele não queria nada para ele, ele não queria honra para ele, ele não queria título, ele não queria presente, ele não queria nada. Ele só queria que o povo de Deus, a família de Deus fosse salva. Só isso, porque tinha um projeto de morte para o povo judeu. E ele só tinha um projeto: salvar o seu povo. Mas quando você caminha por amor a Deus, pensando no reino de Deus, servindo ao reino de Deus, sendo humilhado pelo reino de Deus, correndo risco pelos reinos de Deus, passando provas pelo reino de Deus, você está preparando um caminho de honra sobrenatural para a tua vida. E é isso que as pessoas não entendem. Mordecai não queria honra de homens. E por ele não estar preocupado com isso, Deus fez os homens honrá-los. Por Mordecai não estar desejoso de ser honrado pelos homens, Deus obrigou os homens a honrá-lo. Então, ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Se mantenha fiel aos princípios de Deus. E é aí que, de repente, vocês lembram? E é aí que, de repente, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Do nada. Enquanto você está sendo fiel, sem saber de nada, Deus vai, pá, muda a tua história. Tá! Diz para alguém, vai lá e honra. Pum, na hora. Esse é o nosso Deus. Mas você não tem posicionamento. Você não é fiel. Você não é leal. Você não pratica a honra dos céus, que é a honra dos homens. Como você vai tocar nisso? Você precisa caminhar um caminho de vitoriosos. Você precisa ter um alvo. Aquele que é vencedor, que mantém a fé em Cristo. Servos de Deus que caminham para a vitória. Não aceitam desistir, não aceitam parar, não aceitam ficar pelo caminho, não aceitam ser destruídos, porque eles estão caminhando para uma vitória em Cristo Jesus. Aquele que é de Cristo, tem a fé firmada em Cristo, tem a alegria de viver, pois ele sabe que toda adversidade tem hora para começar e tem dia para terminar. Os vencedores, os servos de Cristo que estão baseados em Cristo, eles entram na batalha para ganhar e não para tentar a sorte. Eles não entram, vou ver o que dá. Eu já entro sabendo, irmãos, no final. Posso apanhar, posso tomar soco, posso tomar tiro. No final, a vitória é minha. Porque essa é a promessa de Deus para a sua igreja. A tua sorte está atrelada ao Espírito Santo de Deus. A tua sorte tem nome, e o nome dela é Jesus. Se você está em Cristo e for fiel a Ele, Ele estará em você e todo o ciclo de derrotas na tua vida estará quebrado pelo poder do nome de Jesus. Quantas vezes o diabo quer que nós pensamos que estamos andando para trás? Quantas vezes o inimigo quer que você acredite que você está andando em círculo, que não está indo para lugar nenhum? Quantas vezes ele tenta convencer de que Deus não vai agir, de que não está valendo a pena você ser fiel? Quantas vezes o inimigo vai tentar te convencer de que não vale a pena continuar tendo essa posição?
Sabe? Os projetos de Deus são muito complexos. Muito, muito, muito. Ele complica e só Ele descomplica. Aquele que é vencedor, crê nisso. Sabe, irmãos? Crê que o tempo de Deus vai se cumprir. Os filhos de Deus não retrocedem. É por isso que a Bíblia diz, se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. A palavra de 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meu Deus, que texto poderoso! Ele está dizendo que quando eu ando em Deus, aleluia, eu vou ter a imagem de Deus, eu vou transmitir às pessoas e ao mundo a glória de Deus. Isto é ter honra em Deus. Então, a última declaração dessa noite, diga comigo, eu declaro que eu fui chamado por Deus para andar de glória em glória e de vitória em vitória. Eu me declaro um vitorioso em Cristo Jesus para conquistar tudo o que Deus preparou para mim. Eu fui chamado para ser filho de Deus, cidadão dos céus. Amém? Que nesta noite você pegue esses 5 passos e vá para a honra de Deus. Deus tem honra para aqueles que o honram.